Você sabia que tem alguns alimentos que o seu bebê não deveria comer? Pois é, vamos falar sobre isso hoje. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de alimentação, consultora de sono e aqui a gente fala sobre maternidade, tudo para você ficar mais leve e mais tranquilo. E vem comigo para mais um vídeo. Então vamos lá, né? Como eu já falo muito lá no meu Instagram, e se você não me segue lá, vai lá me seguir, vale a pena porque tem muito conteúdo sobre maternidade e vai te ajudar demais. A introdução alimentar só deve começar aos 6 meses mais sinais de prontidão. E se você tem dúvidas sobre sinais de prontidão, também tem muito post sobre isso lá, muito conteúdo falando sobre isso lá. Vai tirar todas as suas dúvidas. Acho que eu vou gravar um vídeo pra cá sobre sinais de prontidão depois. Vou trazer um videozinho também pra vocês aqui. Mas vamos lá. Então, a gente não deve dar alimentos para o bebê antes dos 6 meses de idade. Até os 6 meses o bebê deve consumir leite materno ou fórmula apenas, tá? Mas após os 6 meses de idade, tem muita dúvida do que dá ou não para esse bebê, né? Tem muitas mães que falam, nossa, posso dar isso, posso dar aquilo? Então vamos lá. O que esse bebê pode comer? Tudo que for fruta, legume, verdura, leguminosas, proteínas e grãos, tá? Tudo que for saudável e natural, desde que, óbvio, ele não tenha demonstrado nenhuma alergia, por exemplo, se você comeu e ele teve alguma coisa, né? Mas tudo que for saudável e natural, o seu bebê pode comer. Todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras, todas as proteínas, né? Pode ovo desde os 6 meses. Então isso pode tudo, tá? Ah, e se você não sabe, eu tenho um e-book sobre introdução alimentar para o bebê, chama Alimentação Sem Complicação. Ele vai deixar a sua introdução alimentar muito mais tranquila, muito mais leve, porque tem todas as informações que você precisa para começar e para você não ficar preocupada, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E hoje eu vou falar sobre 7 itens que o seu bebê não deveria comer e até quando eles não podem comer. O primeiro deles é o mel. Nossa, mel antes de 1 ano de idade, o bebê não deve comer mel. O mel pode ter uma bactéria que libera toxina botulínica, que causa o botulismo. E isso pode ser seríssimo em bebês, tá? Então, nada de mel antes de 1 ano de idade, porque pode ser fatal. Entre 1 ano e 2 anos, o mel pode ser usado como fins terapêuticos, né? Então, numa gripe, para um chazinho, né? Para alguma coisa assim, um xarope que você vai ajudar numa tosse, em algum resfriado. Mas o mel não deve ser usado de outras formas, porque ele é considerado um adoçante, né, gente? Ele é um açúcar. Né? E bebês não devem consumir açúcar antes dos 2 anos. O açúcar é o outro, né? Então, bebês não devem consumir açúcar antes dos 2 anos de idade, tá? Gente, açúcar não faz bem pra ninguém. E quando eu falo açúcar, é açúcar industrializado. Então, açúcar que tá nos alimentos industrializados. Não o açúcar da fruta, tá, gente? A frutose que tem na fruta é benéfica, não faz mal. Mas quando eu falo em açúcar, o próprio açúcar que a gente põe nos alimentos, o mel, todas essas formas que ele aparece aí na natureza, né? Que a gente extrai ou fabrica, né? Ou alimentos industrializados que contêm esse açúcar. Então, por exemplo, você fez um bolo caseiro que tem açúcar? Não, seu bebê não deve comer esse bolo. Entendeu? Tem uma fruta seca que foi cristalizada com açúcar, seu bebê não deve comer essa fruta. Entendeu? É nesse sentido. Então, açúcar antes dos 2 anos não pode. Mesmo após os 2 anos, gente, açúcar não faz bem pra ninguém, né? Então, se puder evitar, o quanto puder evitar, melhor. Sucos e chás não devem ser dados antes de 1 ano de idade. Isso gera muita polêmica e muita dúvida, tá? Mas não, gente, sucos e chás não são mais recomendados antes de 1 ano de idade. Por quê? Que com 6 meses você começa a introdução da água, né? E se você introduz sucos de chás, tem uma grande chance desse bebê recusar a água. E a água deve ser a principal bebida que o bebê deve tomar, além do leite materno da fórmula. Então, além da questão de mexer com aceite de água, principalmente o suco de frutas, ele concentra os açúcares da fruta. Então, é diferente você tomar um copo de suco do que você comer uma fruta. Né? Um copo de suco tem muito mais açúcar do que a fruta. E o que acontece? Porque são várias frutas juntas. E o que acontece? Aqui você não tem todas as fibras que tem na fruta. Então, esse açúcar é absorvido muito mais rápido, dá um pico glicêmico. Então, isso pode afetar a saúde do seu bebê, inclusive levar a obesidade e diabetes no futuro. Então, o ideal é que seu bebê, nos primeiros 6 meses, coma a fruta. Depois de 1 ano, pode dar uma pequena quantidade de suco? Pode, mas é pequena, né? Tem um limite diário do que o bebê pode consumir de suco, tá? Não deve consumir muito e não deve ser nem todo dia, tá, gente? Então, assim, nem precisa dar. Se o bebê não quer tomar suco, deixa ele sem tomar suco, não tem problema nenhum. Suco não é tão saudável assim quanto as pessoas falam. Muito menos com açúcar, tá, gente? Lembrando disso, se for dar suco depois de 1 ano, é natural. Chazinho, também depois de 1 ano, sem adoçar. Sal. O sal tem uma divergência absurda. Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria indica sal somente após 1 ano de idade. O Guia de Alimentação do Ministério da Saúde fala que pequenas porções de sal poderiam ser dadas desde os 6 meses. Mas o que é essa pequena porção de sal? Então já entra aí uma discussão de qual seria essa quantidade, porque não tem isso estabelecido. Segundo o que? Todo o sódio que o seu bebê precisa vem dos alimentos que ele vai consumir e do leite materno. Então ele não precisaria de sódio adicional antes de 1 ano de idade. Né? Então não tem necessidade da gente pôr sal na comida do bebê antes de 1 ano de idade. Tá? Então, a maioria dos pediatras realmente recomenda que se use a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria de não pôr sal na comida do bebê antes de 1 ano de idade. E mesmo após 1 ano, gente, deve ser pouco. Mesmo na nossa comida, a gente põe muito mais sal do que deveria.
Industrializados e ultraprocessados. Bruna, o que é isso? Bolacha. Pães que você compra no supermercado, tudo que vem embalado no supermercado, que não seja natural, gente, que é fabricado pelo homem, né? Tudo é industrializado. Óbvio, existem industrializados um pouco melhores, industrializados um pouco piores? Sim, mas mesmo assim, é ideal que o bebê não coma industrializados, né? Então esses bolos, esses biscoitos, tudo, nada disso pro bebê, tá, gente? Até porque a maioria tem adição de açúcar, só vai fazer mal pro seu bebê. Então, se você quer dar uma receitinha, um bolinho, alguma coisa, faça bolos caseiros sem açúcar em casa pro seu bebê, faz um biscoitinho caseiro sem açúcar pro seu bebê. Tem várias receitas na internet, tem receitas que são super fáceis, é só misturar tudo no liquidificador e pôr pra assar. Então, assim, dá pra gente fazer. Ah, pode ser corrido, não vai conseguir talvez fazer todo dia, mas não precisa, seu bebê precisa de alimento de verdade todo dia, tá bom? Então não se apegue com isso, e seu bebê não precisa dessas coisas, então evite, até porque eles têm um alto índice de sódio, eles têm conservantes, eles têm aromatizantes, alguns têm nitratos, nitritos, etc. E não faz bem pro seu bebê, além dos que têm adição de açúcar. Então assim, evitem, tá? Pão, faz um pão caseiro, tudo que for caseiro pro seu bebê vai ser melhor. Cafeína. Tem gente que fala, ai, quando eu posso dar café pro meu bebê? Aí eu me pergunto, pra que quer dar café, que é um estimulante pra uma criança que já é naturalmente agitada, né? Porque bebês já são naturalmente, né, empolgados, agitados, brincam, correm, se mexem. Pra que você vai dar um estimulante? Cafeína não deve ser dada antes dos 5 anos de idade, tá, gente? E mesmo depois dos 5 anos não tem nem por que tomar, né? Mas enfim. Então nada de café, chá mate, chá preto para crianças menores do que 5 anos de idade. Inclusive já vi estudos que ligam consumo de cafeína na infância com problemas de crescimento, tá? Então, não, nada de cafeína. Você não precisa estimular mais seu filho. Deixa ele ali que já tá estimulado o suficiente, tá bom? E o bom, que não é bom, né? E velho, refrigerante. É outra pergunta que às vezes eu recebo muito também. Pode tomar refrigerante? Não. Quando? Se possível, nunca. Difícil, gente. Super. Eu sei que é uma bebida que é super popular hoje em dia, mas tem muitas pessoas que já não tomam, né? E a criança não deveria tomar refrigerante. Não antes, com certeza não antes dos 2 anos de idade. Se você for pensar pela cafeína, porque Coca-Cola tem cafeína, não antes dos 5. E se você puder nunca oferecer pro seu filho, é melhor, né? Óbvio, pode ser que em alguma hora alguém ofereça, ele acaba tomando numa festinha alguma coisa, até pode. Mas se você puder não criar esse vício, porque refrigerante é um vício, né? É melhor pro seu bebê, pra sua criança, tá? Então não dê refrigerante. Já recebi relatos de mães, vi a vizinha dando refrigerante pro bebê dela de 8 meses de idade. Gente, isso pode trazer muitos danos à saúde do bebê, né? Porque não é só o refrigerante que entra aí, e isso pode trazer muitos danos entre obesidade, diabetes e tudo mais. Então, nada de refrigerante, tá? Quanto mais você conseguir postergar, melhor. Minha filha tem 3 anos e meio e nunca tomou, e eu pretendo que continue assim por muito tempo, né? Que ela não tome refrigerante por muito tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação e conta aqui pra mim. O que seu bebê acabou comendo antes da idade? Ou o que você não quer que o seu bebê coma que você acha que não faz bem pra ele, tá bom? Aqui a gente tentou segurar ao máximo doces, né? A gente conseguiu segurar praticamente até os 2 anos de idade. A Julia nem curte muito. Hoje em dia, com 3 anos e meio, que toma um sorvete de vez em quando, né? Mas ela não curte doces, não toma refrigerante. Então tem várias coisas que a gente conseguiu, graças a Deus, não introduzir cedo pra ela. Mesmo o suco, por exemplo, ela foi começar a tomar suco com 1 ano e meio, qualquer coisa assim, né? Então, a gente tenta, né? Eu sei que às vezes não tem como, tem irmão mais velho, o irmão mais velho consome, o mais novo acaba consumindo, um avô vai lá e dá sem querer. Mas assim, vamos tentar evitar o máximo que a gente conseguir, tá bom?